Tem um jornalista, se chama Capelas, Bruno Capelas. Sou muito fã dele. E ele escreve sobre tecnologia. Gente, só um detalhe aqui. Que eu tô com a unha roxa e tomando café no copinho roxo. Muito branded. Muito. Ó, colocando sinais pra vocês ficarem lembrando do Purple Metric. Olha só, mas voltando aqui ao Capelas. A gente levou ele no nosso evento que teve na Masterclass do professor Marcos Severo. E ele fez um texto foda. Assim, que resume 8 horas de aula, é um artigo longo. E aí, eu lembrei que, tipo, no New York Times, às vezes eles têm, né, que você... Em vários jornais, na real, o artigo falado. Então eu pensei, por que a gente não faz a versão TikTok de um artigo sendo lido e comentado por mim? Então, bora! O artigo se chama assim... E tá no blog do Purple. Negando as aparências, reforçando evidências. Aliás, só um comentário que o Capelas, ele tem uma newsletter maravilhosa que se chama Meus Discos, Meus Drinks, em que ele fala de música e de bebida. Eu já recomendei lá na minha outra rede, inclusive eu amo, leio todas. Bom, negando aparências, reforçando evidências, o poder das métricas no branding e no desempenho da empresa. Interessou? O fato de que o marketing tem passado por transformações dramáticas nos últimos tempos não é segredo para ninguém. Depois de anos com a área de performance trazendo resultados excelentes, a fonte secou. Secou, né? Secou para você também? O retorno obtido com anúncios digitais já não é mais o mesmo. Infelizmente, né, meu povo? Após temporadas em alta, parece que a área de performance chegou a um platô. Tem gente até já usando esse termo por aí. Diante do aumento dos custos de mídia, começou a ser preciso investir em outras áreas para manter o fluxo de clientes chegando e se mantendo perto de uma empresa. Escanteado durante muito tempo, o branding de repente virou a vedete da vez para ajudar nessa missão. Mas como mostrar os resultados se parece tão difícil medir o poder da sua marca? A pergunta que deu origem ao Purple Metrics, né? Mas tudo bem. Se você se identificou com o último parágrafo, saiba que não está sozinho. Em todo mundo, é real isso. Eu fui agora para os Estados Unidos e é em todo mundo mesmo. Brand managers estão passando por dificuldades parecidas, do empenho de criar rotinas e montar times capazes de se adequar a esses novos tempos, até maneiras efetivas de mostrar que seus esforços trazem resultados para as organizações. Em São Paulo, questões como essas foram debatidas na Masterclass, em que o professor e pesquisador Marcos Severo, da Universidade Federal de Goiás, ministrou no último 9 de março, com título Aprimorando a Gestão do Branding com Métricas. O evento foi organizado pelo Purple Metrics, startup cujo software traz uma solução que gera métricas para as partes difíceis de medir do marketing, branding e topo de funil. A sessão teve mais de 70 ingressos vendidos, obrigada, gente, e a presença de 17 diferentes agências de branding e marketing. Ao todo, 80% dos presentes eram pessoas de cargos de tomada de decisão, trabalhando em marcas como Unilever, Decathlon, Google, Meta, Mercado Livre, Linus, Loft, Boticário ou OLX. Aí a gente tirou onda, hein? Depois vocês leem ali os detalhes, senão vai ficar muito longo o vídeo. Branding precisa de métricas e de quem sabe lidar com elas. Imagina o cenário. Reunião de resultado da empresa, com todas as áreas mostrando seus números, vendas a operações, passando pelo financeiro e por produtos. Chega a vez do time de branding. E no lugar de uma planilha do Excel, a apresentação passa por print do Twitter com alguma celebridade engajando com a última campanha de marca. Quem nunca, né, gente? Quem trabalha com marketing talvez já tenha passado por essa situação com um sorriso amarelo no rosto, ou pelo menos um pouco de dúvida sobre o que estava fazendo. Talvez esse seja um bom sinal de que o branding precisa aprender a lidar com métricas. Fala do Marcos. Tomadores de decisão precisam de dados, de maneira sistemática e recorrente. Só achar um relatório é uma forma desestruturada de coletar dados. O branding precisa ter dados estruturados para qualquer um entender o que está acontecendo. Então ele falou assim, todo time de branding deve ter especialistas de dados ou, né, contratar um software que te ajuda a ter os dados. Não é só conseguir enxergar os números, mas também entender as correlações entre as diferentes métricas, porque os números têm o papel de negar as aparências e reforçar as evidências. E agora outra fala do Marcos. Eu sou da época em que o cara de mídia era o todo-poderoso das agências, mas era uma medição toda baseada em achismo. Ainda é. Não, nada contra a mídia, mas ainda é. Mais do que receitas prontas, o importante aqui é entender o que está acontecendo em cada situação específica. Uma boa forma de começar é, de fato, entender quais métricas o branding pode se utilizar para expressar sua força. E aí ele trouxe um estudo, Marcos, que categorizou 6 categorias de métricas. Consumer Mindset, que são métricas que estão na cabeça das pessoas de percepção, tipo brand equity, qualidade percebida, lealdade atitudinal e satisfação. Consumer Behavior, que é o que as pessoas estão fazendo
Então você vê o comportamento delas, aquisição, retenção, boca a boca, interação. Desempenho de produto, né? Então, assim, venda, receita, quanto mais caro você consegue vender, market share, quanto da participação de mercado você tem. Desempenho ao nível do consumidor, tipo share of wallet, que é o quanto do orçamento do consumidor você captura, rentabilidade e lifetime value, que é o quanto que essa pessoa gasta com você ao longo da vida. Desempenho contábil, aí tem erro, né? Venda, receita, custo, margem, entre outros. E desempenho de mercado, a empresa dando retorno para o investidor, por exemplo. E aí ele falou, cara, tem 3 níveis, o estratégico, que são as métricas mais do acionista, o tático e o operacional. Então, o tático é números de produto, mercado, e o operacional, que é número de consumidor, frequência de compra do cliente, que é aquelas métricas que o marketing tá ali, ó, viciado. E aí, depois de dar esse banho de métricas, o professor Marcos Severo lembrou que nem tudo é o que parece. E que para lidar com dados é preciso ser meio São Tomé, só acreditar vendo. Gente, eu não peguei referência porque eu não sou católica. Muita gente pega o que o Kotler definiu como estratégia de marketing e acha que é um sopão, uma receita que vai funcionar para todos os casos. Mas nem sempre mexer no preço vai aumentar as vendas. Ou aumentar os preços vai decrescer as vendas na mesma proporção. Lembrando que marcas fortes costumam se dar melhor em cenários desafiadores, como altas taxas de inflação. Então, teoricamente, era para você vender menos, mas a marca faz com que você venda mais. Provado cientificamente. Um exemplo, talvez ele esteja no seu bolso ou na sua mão, no meu caso, aqui na minha frente, que eu tô gravando. A Apple sofre menos com a queda nas vendas de iPhone do que os concorrentes quando ela aumenta os preços, consistentemente acima da inflação, porque ela tem marca forte e um produto bom, né? Mas assim, a galera que usa Samsung fala que Samsung é bom também, daqui a pouco vai começar o debate aqui, eu sou uma menina que usa Apple e é assim que é a minha vida. Evidências empíricas de que nem tudo é o que parece. O universo do marketing é cheio de visões, aparências e dogmas. Alguns deles são tão fortes que se tornaram até leis de mercado. Na Masterclass, o Marcos Severo lembrou um paradigma que ele aprendeu na faculdade sobre produtos de consumo. Consumo é tipo aqueles do supermercado, né? Sempre ouvi que produtos posicionados no meio do corredor do supermercado, nas gôndolas mais altas, gôndola é a estante do supermercado, tinham lugar de destaque e recebiam mais atenção do consumidor. Mas será mesmo? Aí ele cavucou lá um estudo, lá pegou a evidência. Ó, tem a pesquisa de 2005 de pesquisadores de Wharton, que rastreou a movimentação de 27 mil pessoas no supermercado. Eles ficaram lá vendo, eles instalaram um negócio no carrinho e viram a movimentação. E aí quase ninguém passava pelo mercado inteiro, supermercado. E aí as pessoas faziam pequenas incursões no corredor, elas não passavam o corredor inteiro. Ou seja, a ponta é melhor, né? E o contorno é mais usado que os corredores. Então a galera dá a volta, aqui no post do blog tem os desenhos. A galera dá a volta no supermercado. Vocês estão aí pensando assim, eu sou esse. Não, eu vou o corredor inteiro. Então, na real, a galera tava pagando, né, pra ficar no meio da gôndola e o povo tá dando a volta ou fazendo pequenas incursões. Louco, né? Outro bom exemplo de algo que não é o que parece, fala sobre o processo de decisão dos consumidores. Muita gente, já falei disso aqui, hein? Muita gente acha que escolher uma marca dentro de uma categoria é um processo extremamente linear, na qual cada pessoa dedica tempo igual a se informar sobre cada uma das marcas, né? Assim, a ilusão de que você vai lá, vai aprender sobre cada uma da marca, vai considerar elas igual, e aí, né? Imagina quando você fosse pedir cerveja, assim, todo happy hour. Né? Então, não é que você vai, coleta informação, conhece as marcas. Não é assim. Como é que funciona? A maioria das pessoas chega no bar e já pergunta pro garçom o preço das 2 ou 3 marcas que costuma pedir sempre. Então, não à toa, essas são as marcas mais fortes do mercado. Um estudo feito em 2000 por pesquisadores da Universidade da Virgínia entendeu que, na verdade, o processo de decisão da maioria dos consumidores equivale a o investido em 3 fases. Então, é busca crescente por informações, priorizando marcas líderes, e aí você se expande para marcas seguidoras com bem menos energia. Exemplo do Capelas aqui. Mestre, quanto tá a devassa mesmo? E aí você, consolidação de lealdade para as marcas que fornecem mais utilidade, ou nesse caso, menor chance de ressaca. Não, traz a Heineken mesmo. Então assim, sei lá, eu vou fazer aniversário, se a Heineken quiser me patrocinar, eu topo. Vamos fazer em 2 partes, né? Porque tá gigante. Então, bota aqui pra seguir, pra você, amanhã eu posto a parte 2.